Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito a nossa convidada aqui. Obrigada. Estamos aqui num ambiente diferente do tradicional. Vocês podem notar que a gente está num lugar muito arejado, muito bonito, que é a casa de uma artista muito conceituada aqui em Piracicaba, uma artista visceral, uma artista chamada Viviane Gibim. Seja bem-vinda. Aliás, você me recebeu muito bem na sua casa, no seu ateliê, né? Então tem que inverter. Tem que inverter. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui, tem que dar aqueles recadinhos de sempre, que a gente sempre começa o podcast falando com o nosso ilustre espectador, né? Uhum. A gente está sempre às quintas, às 8 da noite, às 20 horas, toda quinta-feira, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, que acolhe o nosso programa há 1 ano. Estamos fazendo aniversário aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, Viviane. E também no canal próprio do Ilustre Podcast. Então, toda quinta tem uma pessoa ilustre e muito ilustrada para você, ilustre espectador. E vamos começar aqui a conversar com a nossa ilustrada da semana, Viviane Gibim. Então, Viviane, eu queria saber de você, a sua trajetória sempre tem aquela história da pessoa começar a desenhar desde criança e tal. Como você foi assim? Comigo foi assim. Eu tinha uma avó que dava aula de pintura. Como é que ela chamava? Jandira Ferreira Pinto, Olha avó isso. materna. E eu comecei pintando com ela, pano de prato, tinta a óleo. Viu? Eu acho que comecei com, 9 anos de idade. Olha isso. E aí eu percebi que eu tinha jeito para coisa. E quando chegou a hora de eu prestar o vestibular, eu fui para a Unicamp fazer artes plásticas. Olha, isso que ano, você lembra? 88. Você foi convicta de que você queria mesmo, né? Eu prestei na USP e prestei na Unicamp. Aí eu até me matriculei na USP e tudo, mas eu preferi Unicamp. Eu achei que o enfoque do ensino da Unicamp tinha mais a ver comigo. As duas com arte. Se entrasse em qualquer uma das duas, seria com arte. As duas eram artes plásticas. Olha só. E aí, do que você guarda assim de legal, de marcante na experiência da Unicamp? Do aprendizado, como é que é? É convivência, é aprendizado, é troca, tudo isso um pouquinho. Era um curso integral. Então a gente passava lá 8 horas por dia. E eu tive professores bárbaros. E eu acho que o treino leva você a se aperfeiçoar. E aí o conhecimento de técnicas. Mas, olha, pode parecer um clichê, mas foi a melhor época da minha vida. Os clichês traduzem as verdades que a gente gosta de lembrar, né? Eu tenho amigos que eu trago desde lá e foi uma época sensacional. Que legal. E você, inclusive, você tem muita familiaridade com uma técnica que é muito difícil, né? Eu vejo os artistas reclamando, mas ao mesmo tempo eles não largam disso, né? Que é a aquarela, né? Conta aí pros leigos, tipo, quase a humanidade inteira, como é que é você pintar em aquarela, que é uma técnica meio rebelde, né? Ela é rebelde e ela é desafiadora, porque você fica à mercê da temperatura, você fica à mercê da luminosidade e principalmente da água. A gente sabe que a água escolhe os caminhos que ela quer. E a aquarela é possível dominar até um certo ponto, mas a gente acaba sendo maleável e aceitando o que a água proporciona. Às vezes a interação da água com o papel e da tinta com o papel é diferente do outro e a gente vai se adaptando. E aí tem vezes que a gente olha e não tem jeito, a gente rasga o papel e começa de novo. Quanto papel você já perdeu com essas aventuras aí? Muitas vezes eu uso o verso, mas a gente rasga o papel e começa de novo, porque não é sempre que a gente consegue o resultado que a gente queria. E não tem conserto, né? Tinta óleo você consegue com mais camadas e consertando, dando mais volume. Agora, e outra coisa que a aquarela tem de legal, falando para os leigos, como você falou. A humanidade inteira, praticamente.
A tinta óleo você começa do escuro e vem para o claro. Então você começa do escuro e vai clareando. Aquarela é o contrário, você tem que pensar o contrário. Porque o claro é o branco do papel. Então você tem que começar claro e deixando o branco do papel onde você quer a luz e escurecendo para conseguir dar as diversas camadas e a profundidade, as diversas nuances. Inclusive, quando eu entrei na Denise, eu fiz um curso com ela, a Denise Storer, que foi que me iniciou nessa arte. Quando eu voltei para Piracicaba. Isso, você lembra a época? 2000 e pouco? 2001. 2001. Tá. Eu fiz um curso de desenho com o lado direito do cérebro, é o contrário, né? Contrário. Porque a gente é acostumada a pensar o que está fazendo. Então, quando a gente começa a desenhar uma casinha, a gente vai no nosso imaginário de quando a gente era criança. Aí, esse curso, o legal dele é que às vezes você desenha de ponta cabeça, ou você não desenha de lado, que é para você desvincular o que você está desenhando ao seu imaginário e desenhar o que você está vendo. Então, assim, foi um jeito de treinar o cérebro para começar a fazer aquarela. Descondiciona os padrões que a gente está acostumado, né? Porque a gente já tem um imaginário. Quando você pede para você desenhar uma coisa, você desenha sempre do mesmo jeito. Meio no automático até, né? É isso mesmo. E foi legal. Foi legal? Foi muito, E me diga aí quais são os primeiros trabalhos marcantes aí já na volta a Piracicaba que você já entrou de cabeça aí na aquarela, né? Então vamos fazer uma historinha. Então, uma linha do tempo aí. Eu fiz Unicamp, voltei para Piracicaba em 91, em 94 eu prestei um concurso e fui trabalhar em São Paulo. Ministério Público Federal. Olha, nada a ver com arte. Nada a ver. E mas lá, é o ganha-pão, né? Tô lá até hoje, faz 30 anos. Olha. E quando eu voltei para Piracicaba, eu queria entrar em contato de novo com isso, porque a gente que nasce com tinta na veia não consegue ficar longe. Não é nem sangue, né? E é um jeito da gente desestressar, é um jeito da gente pôr para fora. É uma terapia. Né? Aí então a gente constrói o nosso próprio divã, né? Exatamente. E foi aí que eu fui com a Denise. Que eu pesquisei uns artistas na cidade que davam aula de aquarela, mas eu me identifiquei mais com ela. E eu queria aquarela desde o começo, porque é um desafio, e eu queria me desafiar. Eu sou muito controladora, e ser controlada pela água da aquarela, pelo papel, pela tinta, pela temperatura, era um jeito de me deixar desconfortável e de evoluir. Então você acha que o desconforto tem um papel para a gente ir adiante, assim? Eu acho. Porque quando você está falando que a arte é terapêutica, né? O esperado seria você tá solta para fazer, né? Então não ficar se chateando com a aquarela que toma caminhos próprios, assim, né? Mas então, eu penso assim, quando você está no controle, você acaba fazendo sempre o mesmo. Você não deixa sair de dentro o que você precisa expor. Então, para fluir, precisa do desafio. Precisa. Isso é legal. E você tirar um pouco o racional de lado e deixar o seu emocional produzir. Isso é arte, né? Isso. Não é... Tem os artistas intelectualizados, racionais, né? Até frios, de certa maneira, né? Mas no seu caso, visceral. O alto desafio. Visceral é a palavra, né? É isso. E aí, então, quando eu comecei com ela, eu comecei a fazer paisagens. Porque eu tinha comprado, fazia pouco tempo, uma câmera que tirava foto panorâmica. E eu me animei com aquilo, porque vi a gente tão acostumada com aquele quadradinho, e de repente você conseguir ter um panorama maior. Então eu comecei a pintar fotos de viagens minhas. E aí, depois que passou essa fase que eu usei mais para o aprendizado da técnica mesmo, aí eu comecei a fazer... essa coisa visceral que a gente conversa. Mas as paisagens já serviram, já é o desafio de alguém que eu imagino que você devesse já ter a rotina de fazer, de pintar e tudo, ou desenhar no mínimo, né? Então mas assim, vamos dizer, desenhar para valer, né? Acho que foi a partir da Denise, desenhar e pintar, né? Foi. Porque enquanto eu estive em São Paulo, eu fiquei parada em termos de aquarela.
São Paulo é muito complicado. Não dá o tempo de trânsito, respirar, né? Aí, quando eu voltei para cá, que eu senti esse sossego para retomar. E aí, depois dessa fase das paisagens, eu acho assim, ó, dependendo da época da vida da gente, a gente vê uma imagem e não diz nada pra gente. E aí, em outra época, aquela imagem pode te dar um insight. E eu sou muito visual. E eu tinha um banco de imagens, coisas que me chamavam a atenção. Nossa, que foto bonita, e salvava. Nossa, e eu tinha um banco de imagens. E aí eu percebi que essas coisas que me chamavam a atenção diziam muito sobre mim. E eu comecei a pintar isso. E aí produzia muito quando eu estava com a Denise. Produzia muito, muito mesmo. E aí um dia eu esparramei tudo que eu tinha produzido no chão. E eu falei assim, não é que isso dá uma exposição? Olha, já tinha material suficiente. E muito material, né? Muito, tinha. Aí... Não é meia dúzia, ou 10 ou 20, são dezenas, né? Era uma produção bastante constante, então tinha bastante material. E já indo além da paisagem, né? Sim. E aí foi quando eu entrei com um projeto na Pinacoteca, porque eu queria expor lá. Antiga Pinacoteca. Antiga Pinacoteca. Aí eles não tinham data, não tinham agenda, e eles me propuseram de fazer no hall do Teatro Municipal. Olha, melhor ainda, né? Mas foi melhor muito impossível. legal, foi muito mesmo. Isso que ano, você lembra? Foi em 2009. E relativamente pouco tempo depois até da sua chegada, a volta para Piracicaba, então, mas né? eu fiquei pintando acho que uns 8 anos, né? É tempo, né? Então você imagina a produção. Olha, acumulou. Acumulou. E aí quando eu consegui esse espaço, aí eu pensei, nossa, é um espaço grande para eu encher. E as minhas aquarelas são relativamente pequenas. Na verdade, a aquarela é uma coisa que se costuma trabalhar menor. Porque você tem maior controle da água numa área menor. Se você pega uma área muito grande, a aquarela, se eu pinto e continuo pintando depois que secou, dá uma emenda. Aí já... E áreas grandes é complicado por causa disso. Então, se forem áreas grandes, que forem compartimentadas, porque cada coisa é uma coisa, dá para fazer. Mas... se é tipo um céuzão grandão, você não consegue fazer... Então, além de você ter limitações no sentido do seu controle do processo, você ainda faz numa área menor. Tem que... Nossa, é desafio ao cubo. E quanto maior você for fazer, maior tem que ser a gramatura do papel. Porque você tem que usar muita água para você conseguir fazer as áreas sem emenda. E aí o papel tem que suportar. Nossa. E aí depois que eu consegui esse espaço no teatro, eu pensei, vamos fazer coisas específicas para a exposição. Além da produção que você tinha já. Da que eu tinha. Olha isso. E aí eu fiz umas coisas muito grandes, tipo 1,5 metro por 1, sabe? Olha. Fiz coisas grandes porque eu tinha que preencher aquele espaço do teatro, né? Que é o hall. Eu usei o hall inteiro e a parte de cima também. Que antecede a sala 1, né? Que é dos espetáculos, né? Todo aquele espaço. Enchi de coisa. Enchi, fiz até uma escultura. Olha Tinha só. até uma escultura. Então, a exposição, olha eu aqui. É isso aí. Num sentido muito, cheguei. E ela foi bem completa mesmo. Então, tinha acrílicas enormes. Aí tinha minhas aquarelas. E uma coisa importante. Eu expus a maioria das aquarelas em trios. Aí, assim, quando eu analisei o meu trabalho, eu vi que alguns formavam um conjuntos menores entre si. Então não foi algo planejado, né? Não foi. Eles conversavam e você fala assim, nossa, então eu até moldurei eles em trios. Olha. E o que eu acho legal disso, você me perguntou isso uma vez, por que trios? Eu acho que os trios contam uma história. Olha, é um cineminha da Viviane. Cineminha. São as minhas tirinhas de quadrinhos. É storyboard, é tirinha, isso, tudo sequencial. Eles contam uma história, às vezes a imagem sozinha não fala o que você está querendo passar. Mas quando você reforça com outras duas,
você passa um contexto bem mais forte. Olha, então você reforça a importância, a densidade da mensagem, né? Você acha que um quadro não basta. Você tem que ter a sequência, às vezes não. Olha, que interessante. E ele pode se bastar em si, mas quando você quer contar alguma coisa através dele, eu acho que o trio conta melhor. Olha, o conceito fica mais completo, né? Fica mais inteligível, dá para entender melhor, assim, a sua mensagem, né? É isso. E dessa primeira exposição aí, você contou uma história aí que comovente aí, né? Eu não vou dar spoiler, conta a história aí para nós. Eu conto. Então, assim, essa exposição, ela é muito visceral. Eu estava passando por umas dificuldades na época. Tá. E eu achava que ela era muito particular. Eu não esperava atingir tanto as pessoas do jeito que eu atingi. Então, as pessoas se identificaram muito com a exposição. E assim, porque eu estava pintando minhas dores, minhas angústias, minhas solidões e muitas pessoas se identificaram com isso. Aí teve o caso desse menino, que ele parou e sentou no chão no Teatro Municipal, na frente de uma obra, e ficou lá mais de hora. Olha isso. Aí ele pegou meu contato, foi embora e, sei lá, 8 anos depois ele veio atrás de mim e falou assim, você ainda tem aquele quadro? Eu tenho. Eu quero comprar, agora eu posso. Olha só. E aí ele levou. Nada como o tempo para passar. Nada como o tempo. E aí, assim, uma coisa que me espantou foi que eu vendi bastante coisa nessa exposição e eu não achei que fosse vender, porque era coisa muito particular. Mas tem a questão da identificação. Talvez por você não ter feito algo parecido até então, eu imagino que isso gera uma dúvida na cabecinha da gente, né? Eu sei lá, eu acho que a dor é universal, né? Mas às vezes a gente precisa perceber isso quando tem a experiência de expor, né? Então, e a gente acaba traduzindo o sentimento das pessoas através da nossa arte. A gente é porta-voz da humanidade, você acha? Pode-se dizer isso. Das dores e dos amores e das angústias, das dúvidas, sim, eu acho. Então essa exposição aí foi um marco aí na sua carreira. Ela não foi a primeira, porque antes eu fiz uma exposição na Casa do Povoador, com as paisagens, com a Margarete Zênero e o Rubens Zílio. Já foi uma coletiva, mas com pouca gente, né? Pouca gente, chamava Cenários... Olha o trio de novo aí, só que agora com os artistas, né? Essa chamou Cenários da Nossa Vida. E nós não falamos o nome da exposição que eu fiz no teatro. Fala agora estamos registrando. É isso aí, Catarse, Esparramar-se e Catarse. Essa é do teatro, né? É a do teatro. Então você põe tudo para fora, se esparrama e depois se junta e continua a vida. A diferença é que você esparramou no teatro. Antes você esparramou no chão, aí no teatro. É isso. Então você praticamente fez uma retrospectiva do que você tinha feito até então, né? Sim. Que era muita coisa, né? As 2 exposições acabaram sendo, sim, isso. Então, vamos fazer o seguinte, a gente agora vai percorrer esse ateliê maravilhoso aqui, vai ter umas tomadas aqui da gente mostrando quanto é bonito esse ambiente aqui, e a gente vai mudar também de ambiente dentro do ateliê para a segunda parte aqui do nosso papo. Então, num piscar de olhos aqui, a gente vai mudar de ambiente aqui. Combinado. É isso aí. Muito bem, ilustre espectador do Ilustre Podcast.
como prometido, há segundos atrás, estamos aqui num mais um dos ambientes desse lugar delicioso aqui, que é o ateliê da nossa entrevistada, Viviane Gibin. E agora a gente vai falar aqui de trabalhos dela, que quando eu vim aqui visitar o ambiente dela, o espaço de trabalho dela e de lazer também, por que não, né? A gente notou um trabalho que é muito recorrente na sua trajetória, com um órgão do nosso corpo humano muito expressivo, que são as mãos, que eu uso muito aqui nesse podcast, que às vezes tampa a minha cara, né? Conta aí como é que surgiu essa questão das mãos no seu trabalho, que tem muitos trabalhos, muitos trios aí de mãos, né? Na verdade, as mãos não foram trios. Eu fiz uma chapa de MDF inteira na exposição com mãos. Olha isso. Eu acho que tinha, sei lá, umas 15. A gente é italiano, a gente fala com a mão mesmo. Aí o que acontece? É sempre a questão do desafio. Todo mundo fala, é difícil de pintar a mão. Então é isso que eu tenho que fazer. É difícil de desenhar a mão, né? É difícil de desenhar e é difícil de pintar. É difícil. Aí tem a história do escorço. Se você pega ela chapada, é fácil. Agora, se você pega ela de frente, ela tem a deformação da perspectiva. É difícil de você mostrar aquilo sem parecer que você está desenhando uma mão defeituosa. Ela tem que... Você pode até desenhar corretamente, mas ela tem que ser convincente para quem está olhando, né? Parecer que é uma mão normal, digamos assim. Exatamente. Mas não uma mão deformada, né? É isso. E você desenha as mãos de tudo que é posição, tudo que é jeito, né? É isso. O que você destacaria aí de expressivo, assim, desafio para desenhar uma determinada mão, a expressão de mãos aí, de trabalhos seus? Aí eu acho que, capaz que dê para ver, eu acho que assim, as mãos falam muito. E assim, não tô nem falando de linguagem de sinais, não. Eu tô falando viu, a mão que pede, é a mão que doa, é a mão que cura. E aí, as mãos sozinhas já contam uma história. É a mão que acalenta. Então, a segurança que você ter uma mão segurando na sua atrás. E aí eu fui explorando isso, e foi quando eu percebi que eu tinha um monte, que foi que eu fiz esse painel gigantesco na exposição só de mãos. Você lembra quantas tinha? Eu tenho a impressão que tinha umas 15, talvez mais. Quais eram as dimensões do painel? Você lembra? Uma chapa de MDF é 3x2, eu acho, é mais ou menos isso. Nossa. E aí todas... Caberia no seu ateliê, que tem aqui grandes dimensões também, né? Caberia, mas eu só pus uma amostrinha delas aqui na parede, as minhas preferidas. A gente, ao longo da entrevista, vai mostrar várias delas, né? E é isso, a expressividade. E o quanto elas falam sem precisar de uma palavra. Isso é muito importante. E você não pensa em fazer uma exposição de mãos? Não. Por que não? Por que não? Porque mão? Por que não? Não, nunca pensei nisso. Você acha que essa é parte integrante do seu trabalho? Não é algo que você destaca num contexto próprio, assim, as mãos? Então, elas faziam parte. Agora, nessa minha nova fase, eu tenho até de novo, trios com mãos, mas elas fazem parte de outra fase. Tá. Como você pode ver, nessa fase do catarse, eu preenchia toda a tela. Agora, eu acho que a pintura proporciona você deixar esse vazio que também passa sensações. Então, eu comecei essa fase com flores de ipê. Então, é uma telinha. Eu até fiz tela em tela. Aquarela em tela não é muito adequado, porque se você molhar, ela sai. Geralmente, a aquarela você enquadra. E é em papel desenho. E com vidro em cima. Sim. Mas essa daí eu pintei em tela, em painel, e eu ponho um fixador em cima para não ter perigo de acontecer nada. Então, assim, é uma tela 20 por 20 com uma florzinha. E ela chama Silêncio. Eu acho que esses vazios que eu deixo remetem ao silêncio. É uma flor que caiu e está ali, quietinha, linda, maravilhosa,
e não preciso de mais nada, eu acho. Não, isso você vê como que é a mudança do seu trabalho, né? Primeiro foram as paisagens que são ricas em detalhes. E agora você valoriza o detalhe, né? Exatamente. Em vez de ter uma paisagem lá, uma paisagem com um jardim inteiro, sei lá o quê, algo assim, você vai pegar uma da florzinha lá e colocar num espaço que vai ter aquele branco em volta. Isso, é o vazio mesmo. A gente chama de respiro o espaço que fica na aquarela. E esse aí tem mais respiro do que a aquarela. Porque o respiro, o vazio fala também. E aí, essa fase que eu tô agora, eu tô trabalhando muito com esses vazios. Tem essa que chamava Silêncio, aí depois eu tenho um outro trio que chama Silêncio, que é tipo assim, é um sapato, você chega e larga o sapato no canto e ele fica ali quietinho. Não é nem o par, é um sapato. Não é o par. É o par. Tá. Aí assim, você... É que agora não se usa mais, mas você chega, tira o chapéu, pendura e ele fica ali quieto até ele ser acionado de novo. Ah, mas muita gente elegante usa chapéu. Então, aí assim, isso daí questiona muita coisa, questiona a utilidade das pessoas, inclusive. Você deixar ela ali enquanto você não precisa dela de novo. Olha, isso em si já dá um nozinho na cabecinha. Pois é. E aí cada um que olha aquilo, enxerga e sente de um jeito diferente. E aí essa fase que eu tô agora, e eu tô fazendo também umas... eu tô colocando coisas tridimensionais junto na aquarela. Tô fazendo técnica mista. E dá uma sensação gostosa para mim. Então essa próxima série, que se Deus quiser vai culminar numa exposição também, aí sim. Tá em andamento. Isso faz... essas fases todas aí, você, pelo que eu tô vendo, você não tem exatamente uma preocupação de cada vez que você passa por uma fase. Eu sei que isso daí é intuitivo, às vezes a gente não é racional o processo de você tá dentro de um processo e perceber que você está terminando ou começando, ou está em andamento. Não é racional. Você não tem a preocupação em querer fazer uma exposição de cada fase, assim. Não tenho. Na verdade, esses trabalhos eu fui produzindo separadamente para as mostras da Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos. Então tem uma para Mostra Primavera, outra para Mostra Almeida Júnior. Eu fui produzindo. E aí eu estava pondo uns trabalhos à venda e estava pondo uns desses à venda também. Aí um amigo meu, amigo do coração, o Dair Demarque, todo mundo conhece. Aqui em Piracicaba ele é conhecido. Ele falou assim para mim: não, você não vai vender isso. Você não está vendo que isso dá uma exposição? É a alma do curador, né? É a alma do curador. E assim, ele enxergou a coerência dessa fase e dá uma exposição. Só que assim, não estou com pressa, porque eu continuo trabalhando no Ministério Público Federal. Sim. Eu ia me aposentar agora em janeiro do ano que vem, mas mudou a lei e agora eu vou até 2028. Tem uns aninhos aí. Tem uns aninhos. E aí, então, eu continuo produzindo no meu ritmo. Não é do jeito que eu produzia quando eu estava academize, porque meu trabalho toma bastante tempo, mas o meu trabalho está coerente, está formando um conjunto e vai contar uma história legal numa próxima exposição. Olha, mas eu precisei que alguém abrisse meus olhos, porque eu não estava enxergando isso. Eu ia me desfazer, inclusive, das obras. Nossa, mas por isso que é bom ter amigos, né? Pois é. Amigos curadores. E amigos que entendem do que você está fazendo e passando, né? Porque veja só uma coisa, a gente não é curador do próprio trabalho, a gente faz. Por mais que a gente tenha consciência do que a gente faz, a gente não é curador, né? A gente é muito... A gente está imerso naquilo e tem que ter uma visão externa, né? Tem que ter. Uma visão, um distanciamento, né? E a gente não é curadora, mas falando nisso, eu sou curadora. Do próprio trabalho. Você quer me pegar? Do meu próprio trabalho e também de todas as exposições da PAP. O ano passado eu fiz o Salão de Belas Artes da Prefeitura, eu também fiz a curadoria.
E curadoria é outro trabalho que eu gosto muito também. É a sua maneira de ter um olhar distanciado com o trabalho das pessoas que você faz a curadoria. Como é que é fazer uma curadoria? Você sendo uma artista, você acha que você tem um distanciamento desejado para isso? Claro que tem, mas assim, tem retoricamente sim. falando. Tem sim. Como é que você vê você ter um olhar sobre o trabalho de outras pessoas? Então, o desafio da curadoria é transformar indivíduos e egos, quando a gente está fazendo uma coletiva, numa exposição coletiva. Porque se a gente não toma cuidado, alguns trabalhos se sobressaem e a gente tem que dar o mesmo tratamento, a mesma atenção para todos os trabalhos. Todos os artistas têm que se sentir igualmente valorizados. Ah, mas nem sempre é assim, né? O meu tem que aparecer mais que o do coleguinha. Mas na curadoria a gente não pensa nisso, Você dá o peso adequado para cada trabalho dentro daquele conjunto. Você tem que ser isenta. Inclusive os nossos não aparecem mais do que o dos outros. Já teve exposição que eu fiz a curadoria, que sabe aqueles painéis que tem aqui que tinha na Pinacoteca? Sim, sim. Ele tem uma lateral larga, assim. Eu já cheguei a pôr trabalhos meus na lateral do trabalho. Olha, do painel. Não digo que é uma autossabotagem, mas tipo, a minha isenção faz parte de eu também eu me colocar meio à margem, digamos assim. O meu trabalho era pequeno, a gente tinha uma limitação de espaço e resolvia bem se eu colocasse lá. Então ficou harmônico, que é também uma das intenções, né, da curadoria. Quando o curador quer, né? Porque se você quiser provocar... Você usa o seu poderzinho, né? Se você quiser provocar, você pode também através da curadoria. Depende do que você está querendo passar. Mas isso daí também é um crescimento, é um trabalho desafiador e eu gosto de fazer. E geralmente, já comentei isso com você, eu acabo uma exposição, sento e olho e falo assim, nossa, eu estou orgulhosa. Porque é um desafio você juntar pecinhas separadas numa coisa só que fique agradável. É um quebra-cabeça onde todas as peças combinam, né? Exatamente. E foi você que montou esse quebra-cabeça, né? Isso aí. Muito bem. E só para terminar o assunto da curadoria, arte é relacionamento também, né? Também. Quando você faz esse tipo de trabalho, como é que você lida? Você falou antes dos egos dos artistas. Você lida pessoalmente com eles, né? Oi, graças a Deus, eu não tenho muito problema com isso. Porque eu tive 1 ou 2 incidentes que a pessoa falou assim para mim, eu não quero que você deixe meu trabalho ali, porque não tá sendo valorizado. A pessoa sempre acha que... Não que sempre, mas a gente sempre puxa a brasa para nossa própria sardinha. Pois né? Tem a tendência. Aí foram muito poucas vezes em toda a minha trajetória de eu ter reclamações. Você não tem uma atitude de confronto, né? Para começar. Você quer integrar, você não quer confrontar. A curadoria é isso aí, imagina. Exatamente. E valorizar todo mundo, é isso. E a gente passa por um monte de perrengue, porque vai montar exposição em lugar que não tem iluminação. Então, primeiro você posiciona os painéis onde a luz vai bater, assim, passa por perrengue e ainda consegue um resultado legal. Então, é de eu sentar no chão e falar assim, nossa, eu tô orgulhosa do meu trabalho. É desafio para todo lado, né? De conseguir fazer uma feijoada com um pedaço de porco. Aí sim. Uma imagem bem brasileira. Isso aí. Você junta um monte de coisa que aparentemente e dá uma feijoada. Liga, olha, água na boca. É isso. E falando no desafio mais recente, esse ambiente aqui, esse ateliê que a gente está gravando, como é que você concebeu esse desafio? Pois é. Aí, como eu falei para você, eu ia me aposentar agora em 2025, em janeiro, bem no meu aniversário. Aí, eu tinha a intenção, e tenho ainda, de dar aula de aquarela. Aí eu pensei que eu queria um espaço que eu pudesse dar aulas. E eu comecei isso antes da pandemia.
Aí eu falei assim, sabe quando você pensa assim, vou reunir meu último fôlego e vou... Que isso? Não, porque depois que você aposenta, tem redução de salário, você não consegue mais... Fôlego financeiro. Exatamente. Aí eu peguei e falei assim, não, agora é a hora, dá tempo de eu começar e terminar antes de me aposentar. Que você não sabia que você ia ter que ficar uns aninhos aí a mais, né? Que teve uns anos a mais mesmo, porque na pandemia sumiu o material, triplicou o valor de alguns materiais. Minha nossa. E aí, o que aconteceu? Eu tinha o terreno do lado, mas quando eu me separei, o terreno ficou com o meu ex-marido e eu fiquei com a casa. Aí eu pensei, eu vou ter que ir para cima se eu não posso pular. Então a ideia era ter feito no terreno, esse ateliê de agora. Terreno, E aí eu acabei construindo ele em cima da minha casa, ele pega mais ou menos 70% da área construída da minha casa. Olha. E foi outro desafio, porque teve a pandemia e chovia, e choveu durante a construção. Choveu na sua casa? Choveu na minha casa. Que onde o ateliê aqui era simplesmente o telhado. Eu tirei o telhado para construir o ateliê. E foi tudo friamente calculado, era em junho, época que não chove, mas choveu. Tinha que chover. E choveu na minha casa inteira, e eu comprei aquelas lonas pretas e passei na casa inteira. Enfim, teve hora que eu me arrependi de ter feito isso. Mas agora que está pronto. Quando ficou pronto, inaugurado aí pro mundo aí? Eu acho que foi no começo desse ano, no meio do ano passado, assim que eu terminei mesmo. E assim, esse ateliê é outra história, porque eu venho colecionando coisas a minha vida inteira. Aí eu tenho um quadro, que é o primeiro da minha coleção, que eu comprei de um colega de classe. Ele era da Unicamp, do ano antes que eu, e eu me apaixonei pela pintura dele, e naquela época estudante não tem dinheiro, eu devo ter trocado por vale-refeição e vale-transporte, porque eu não tinha dinheiro, eu nem lembro quando eu comprei. Quadro por um marmitex. Muitos marmitex. Muitos marmitex. E aí eu troquei com ele, e ele foi a primeira peça da minha coleção. Olha. E desde lá, eu venho comprando de amigos, e aí você passeia, você vai no antiquário, você acha um quadro que você goste, você vai numa Praça da República e tem muita coisa de qualidade lá. Você consegue garimpar muita coisa boa. E eu fui juntando, e ficava tudo isso, eu tinha um armário lá cheio de quadros. E aí, quando eu fui projetar esse ateliê, porque o projeto é meu, eu que desenhei, aí eu falei, eu quero uma parede grande para eu conseguir expor. Pé direito altíssimo. Pé direito altíssimo para eu conseguir expor todas as minhas obras. Então você tem um acervo que é o seu mesmo, autoral, digamos assim. Sim. E dos colegas, né? E tem uma parede só dos colegas, é isso aí. E que parede! Vocês vão ver, ilustres espectadores, as dimensões desse espaço aqui, que é... E o projeto para o futuro, talvez próximo, seria você dar aulas aqui, né? Isso. Eu podia começar já, se eu fosse dar aula de noite, mas não é uma coisa que está dando certo ainda. Não chegou o momento. Não, a hora que chegar o momento vai ser perfeito. Aí eu não fico lutando muito, não. É assim, eu já tenho o espaço que era o mais difícil. Aí a hora que eu tiver o tempo, a gente começa. Que bom. E nós aqui nesse episódio do Ilustre Podcast tivemos um tempo muito legal aqui para falar do trabalho desta artista visceral. Vocês notaram, muito gente boa. A Viviane Gibim, não só gente boa, mas uma artista muito importante aqui para nossa cidade, né? Obrigada. E muito íntegra. Eu acho que é a melhor coisa que posso dizer, assim, da sua trajetória e da sua honestidade, né? Da sua integridade. Para quem achava que ninguém ia se identificar lá na primeira exposição, até que você saiu bem, né? Eu não posso reclamar. Não pode, né? Não posso. Muito bem. Então é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando o primeiro episódio aqui fora dos estúdios da TV Metropolitana de Piracicaba com a Viviane Gibim. Inaugurou aqui mais um episódio diferentão aqui, dos episódios diferentões que a gente tem feito ultimamente
no Ilustre Podcast. E tem mais por aí. É só você ficar ligado toda quinta, às 8 da noite, às 20 horas, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast. É isso aí. Até quinta-feira que vem. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.